controlada pela densidade da palmilha e do solado do calçado. Quanto mais macia a palmilha for e o solado, maior a distribuição de pressão, porque a área de contato para a força ser aplicada e distribuída é maior. Para o controle da intensidade da carga na corrida, é preciso olhar para o valor de FY1, para o pico de força. Para controlar o volume, depende do número de vezes que o sujeito pisa no chão, então é preciso controlar a distância percorrida pelo indivíduo. O calçado esportivo, ele não é capaz de reduzir o impacto, né? O corpo não depende dele para isso, o corpo, através da musculatura, ele faz muito bem essa função de controlar a postura dos segmentos para reduzir carga no movimento, em qualquer um dos movimentos, até no movimento de corrida. E no início do apoio, a pressão é maior na borda lateral do retropé. Lembra que quando a fase de apoio acontece, ela acontece na parte do calcanhar. Então, primeiro o sujeito tem o contato da borda lateral e do calcanhar e posterior, portanto do pé, para depois ele ter a distribuição de pressão na borda medial e anterior do pé. Comentando sobre a questão da importância do músculo para controlar o impacto no aparelho locomotor, vamos então agora abordar a questão da eletromiografia da corrida. A eletromiografia ela é usada justamente para verificar quais músculos são acionados no movimento. Nesse caso, é um movimento cíclico, né, da corrida, e ela é muito importante para a gente conseguir entender como é que o impacto é controlado nesse movimento. Ela faz uma caracterização temporal das ações da musculatura na corrida. Então, nós vamos discutir agora, no ciclo da passada, quais músculos são acionados, quando eles são acionados, então precisamos saber que movimento articular está sendo feito, né? E para que eles estão sendo acionados, se é para controlar o movimento, controlar o impacto, ou para produzir o movimento, para produzir força, para deslocar o corpo para frente. É importante lembrar dos conceitos, então, de stiffness e pré-ativação muscular. O stiffness é a estabilização dos segmentos e ele acontece exatamente por meio da ação muscular. Para eu conseguir fazer uma articulação ficar estável para receber uma carga, ela não pode girar nem para frente nem para trás. Então, quando eu coloco o meu calcanhar no chão, eu não posso ter meu joelho indo nem para frente nem para trás no movimento. Ele precisa ficar estático, ele precisa ficar rígido, ter stiffness. Esse é o termo utilizado, ter rigidez. E para isso acontecer é necessário que o músculo da frente, da parte anterior da perna, tenha uma ativação conjunta com a ativação do músculo da parte de trás da perna. Então, acionando os dois músculos naquela articulação ao mesmo tempo, eu não deixo nem a articulação ir para frente nem para trás, ela fica estável. Eu consigo colocar meu pé no chão e não ter nenhum movimento indesejado das articulações de joelho, tornozelo e quadril para conseguir descarregar o peso sobre essa perna. Então, a coativação muscular ela tem essa importância para regular o apoio da corrida no movimento. E a pré-ativação ela é importante para controlar o impacto. O músculo ele tem um tempo de latência, ele tem um tempo de atraso para ser acionado. Depois que eu coloco o pé no chão, esse tempo é de mais ou menos 50 a 100 milissegundos. Como a gente comentou anteriormente, o impacto na corrida, mesmo numa corrida de baixa velocidade, ocorre aos 40 milissegundos. Então eu não posso pisar no chão para depois falar para o meu sistema nervoso central acionar a musculatura responsável por controlar o impacto naquele movimento, porque vai ser tarde demais. O impacto já vai ter acontecido antes mesmo do sistema nervoso central conseguir responder a esse estímulo. Então, a pré-ativação muscular ela acontece exatamente para o corpo
controlar o impacto sem esse atraso, que é um, digamos, defeito, né, do aparelho locomotor, mas é um defeito que é contornável, né, porque o corpo, ele percebeu esse defeito e consegue ativar antes de colocar o segmento no chão, então ele consegue se proteger, né, o corpo tem estratégias fantásticas para controlar o impacto e essa é uma delas. Então essa é a pré-ativação muscular. No gráfico, a pré-ativação, ela acontece antes, um pouquinho antes de colocar o pé no chão, então estaria representado pela ação muscular das barras em preto que estão dentro do quadradinho azul no gráfico, e a coativação, ela aconteceu no momento de colocação do pé no chão no ciclo da corrida. Então, são as barras pretas das ações musculares representadas no quadradinho vermelho no gráfico. Falando um pouquinho mais de cada um desses músculos, né? Então, vimos que esse gráfico ele representa o ciclo da corrida. De 0 a 30% é fase de apoio, de 30% a 100% é fase de balanço, e as barras em preto indicam o tempo que cada músculo está participando do movimento. Os isquiotibiais, o glúteo máximo e o reto da coxa são músculos que controlam o movimento do quadril. Então lembra, né? Isquiotibial e glúteo ficam na parte de trás do quadril e eles estão acionados juntamente com o reto femoral, que fica na parte da frente da coxa, no início do apoio, para fazer aquela coativação e controlar a estabilidade do quadril para o apoio. Então essa é uma ação importante, né? Além disso, os isquiotibiais e o glúteo máximo, eles controlam a flexão do tronco para frente, então eles fazem uma contração excêntrica para não deixar o tronco girar para frente, né, no início do apoio. E logo em seguida que eles controlam essa flexão do tronco para frente, eles já mudam de ação. Eles já encurtam para fazer a extensão do quadril e para permitir que o sujeito continue indo para frente. Então essas duas são as importantes ações desses músculos aí, dos isquiotibiais, glúteo máximo e o reto femoral no início do apoio. Além deles, o músculo do quadríceps também é importante para controlar os movimentos do joelho. O reto femoral, ele está isolado no gráfico porque, além dele trabalhar no joelho, ele trabalha no quadril. Então, se vocês repararem no gráfico, o reto femoral, ele tem uma barra inicial preta igual à do quadríceps, de 0 a mais ou menos 15% do ciclo da corrida. Aí o quadríceps não apresenta mais nenhuma ação e o reto femoral ele apresenta uma nova ação dos 40% aos 60% do ciclo da corrida. Essa ação dos 40% aos 60% do ciclo da corrida é porque o reto femoral faz a flexão do quadril na fase de balanço do movimento. Então ele atua em contração concêntrica. No início do apoio, o reto femoral junto com o quadríceps fazem um movimento no início do apoio, controle de flexão do joelho. Então, primeiro eles trabalham com uma ação excêntrica para controlar o impacto, para deixar o joelho flexionar devagarzinho e amortecer o impacto. E depois eles fazem uma ação concêntrica, encurtando, para estender o joelho e fazer o sujeito continuar propulsionando o corpo para frente. Então, primeira articulação, os músculos da articulação do joelho controlam o impacto, depois eles propulsionam no início do apoio, e só o reto femoral, no balanço, faz a flexão de quadril para ajudar a acelerar a perna para cima, né, e para frente. O tibial e o gastrocnêmio são músculos que trabalham na articulação do tornozelo. Nesse caso aqui, o gráfico mostra o que acontece quando o sujeito entra com o retropé. Então, no início do apoio,
O tibial anterior, ele trabalha em contração excêntrica para controlar a colocação do pé no solo. E em seguida, ele trabalha em contração concêntrica para girar a perna por cima do pé. E aí ele desliga. E vem o gastrocnêmio, controlando o giro da perna, que foi acelerado pelo tibial anterior, né, em excêntrica, e depois ele encurta para fazer o movimento de extensão de tornozelo. Então, o gastrocnêmio trabalha um pouco depois do tibial anterior, no início do apoio. Isso vai mudar quando o sujeito faz aquela técnica de apoio de contato de médio pé. Para o calcanhar não abaixar e entrar em contato com o solo, o que vai acontecer? O tibial anterior vai ter que se ativar junto com o gastrocnêmio desde o início do apoio, em contração concêntrica. Então, o gastrocnêmio, nessa técnica, ele trabalha mais em relação à técnica do retropé. Lembra que a gente discutiu que a técnica de retropé diminui a velocidade, seria menos eficiente para a velocidade, né? No entanto, se eu obrigar um sujeito que tem que correr por um longo período na técnica do antepé e não na do retropé, eu vou fazer esse sujeito forçar muito a musculatura do gastrocnêmio. Músculo que não é usado com a técnica do retropé, só é usado com a técnica do antepé. Então, provavelmente, esse sujeito que corre longa distância, ele não está acostumado a produzir essa técnica por um longo período de tempo. E isso vai gerar uma sobrecarga no aparelho locomotor, né? Então, alterar técnica de movimento não é algo tão favorável assim, principalmente quando a gente pensa nas ações musculares. Muda a participação do músculo e isso pode gerar sobrecarga ao aparelho locomotor. Pelo que nós vimos, né, sempre que eu abordava no início do apoio uma musculatura, verificávamos que primeiro ele fazia a contração excêntrica para depois ele fazer a concêntrica. Então ele primeiro controlava, alongando a musculatura e deixando o movimento acontecer de forma controlada, para depois ele encurtar e produzir movimento. Portanto, o ciclo alongamento e encurtamento, ele vai estar muito presente na ação muscular do movimento de corrida. E isso é uma vantagem muito grande para o aparelho locomotor, porque se ele primeiro alonga a musculatura e acumula energia elástica, para depois usar essa energia na propulsão, na contração, junto com a contração concêntrica, esse sujeito acaba gastando menos energia só da interação de actina e miosina. Então, ele consegue ser mais eficiente na questão de economia de movimento. E isso é algo muito importante, principalmente para um corredor que vai ficar muito tempo correndo. Ele faz um movimento com menos gasto energético e, obviamente, vai diminuir o risco de fadiga e de lesão muscular. Então, a ação muscular, ela nos garante, né, nos permite observar estratégias extremamente importantes do corpo para controle de impacto e para controle de gasto energético, com contração muscular e pré-ativação, controle de impacto e uso do ciclo alongamento e encurtamento para controle da economia no movimento. Com isso, podemos responder a esse questionamento. A participação dos músculos de forma coordenada garante controle de carga mecânica e promove boa propulsão para o movimento. Na corrida, é correto afirmar que os músculos isquiotibiais e glúteo máximo fazem coativação articular no quadril para sua estabilização no início do apoio. B. Os músculos do quadríceps e reto femoral controlam a flexão do joelho no início da corrida para atenuar o impacto. C. Todos os músculos do quadríceps contraem concentricamente para acelerar o quadril em flexão na fase de balanço da corrida. D.
Os músculos iniciam sua ativação somente após o contato do pé com o solo. E, independentemente da forma como o pé é colocado no solo, o tríceps rural sempre será ativado no instante do contato do pé com o solo. Retornamos em seguida com a resposta.